entender o peso simbólico disso logo mais. David de Tasso, só que uma interação com a nossa audiência que está bombando. Exatamente, o Old Fox comentou aqui no chat do YouTube, né, dizendo Maria Corina Machado ganha prêmio Nobel da Paz, então parabenizando ela com as palminhas. Comentem, tá aqui feita a convocação novamente, comentando, turbinando aí o compartilhamento, deixando o joinha também, participando aqui e, claro, a gente valorizando a nossa tropa do Morning Show e valorizando também no sentido de ouvir quem entende do assunto. Eu proponho que a gente converse agora com o venezuelano Carlos José León, ele que é analista político e crítico do governo Maduro. Bom dia, León. Obrigado pela presença. Afinal, como é que os venezuelanos, principalmente os que estão fora do país, receberam essa notícia tão animadora, eu diria, né? Uma coisa é certa, né? Essa é a vitória de um adversário, a eleição de um adversário que o Nicolás Maduro não vai conseguir fraudar. É por aí? Obrigado, André, a todo o pessoal que nos acompanha. De fato, citando as suas palavras, o Nicolás Maduro chegou tarde no dia dessa votação, não vai conseguir controlar o comitê. Para nós que estamos no exterior e observamos a luta de Maria Corina Machado, assim como de milhões de venezuelanos que permanecem hoje no território, afastados, obviamente, também das suas famílias e parentes, também como os que estão, digamos, no sigilo, né, que não são perseguidos pela ditadura venezuelana, o resultado desse prêmio que ela recebe hoje, ou esse reconhecimento ao trabalho que vem ao longo de mais de 20 anos, deixa para nós uma esperança clara de que a situação da Venezuela continua no olhar internacional, né? Tratando-se de um prêmio desse nível, como é a questão da paz, sabendo que a Venezuela hoje é, de fato, um conflito que envolve vários países e a permanência do regime venezuelano contraria, digamos, a democracia e o esforço pela paz que se tenta levar em frente nesses países, como hoje a Colômbia, a Venezuela, Panamá, que fazem diretamente fronteira com a Venezuela. Então, o papel simbólico também de resistência que encabeça, que lidera a Maria Corina Machado, leva em frente também a luta de milhares de mulheres que estão na Venezuela, né, mais solos, separados, levando em frente as crianças, porque também é uma questão humanitária, não é apenas um assunto militar, político, ideológico, é uma situação humanitária que, graças ao trabalho e que deve ser, sim, reconhecido a figura de Maria Corina Machado, essa situação não deixa de calar nos cenários importantes do cenário político mundial, né? Recentemente na ONU ela teve uma participação também relevante através de um comunicado em conjunto com o Edmundo González. É sem dúvida alguma uma das principais responsáveis pela vitória do Edmundo González, principalmente pelo brilhante e eficiente sistema de fiscalização das cédulas e dos votos que ela ajudou a estruturar no pós-eleição para avalizar e referendar a clara vitória nas urnas. Mas claro que o narco-regime de Nicolás Maduro acabou, enfim, indo adiante com o seu rolo compressor. Resta ver até que ponto agora os Estados Unidos vai seguir adiante para destituir esse regime decrépito que vem humilhando o povo venezuelano há tanto tempo. Vou aqui com a Jess Peixoto agora, meu querido León, para a próxima pergunta. Vamos lá. León, então, a gente tem essa vitória expressiva e muito importante da Maria Corina Machado e há cerca de mais de um ano, né, o presidente Lula, presidente do Brasil, no momento em que ela foi ali destituída da oportunidade de concorrer à presidência da Venezuela pela Suprema Corte da Venezuela, a fala do presidente Lula em relação à luta dela, a luta de uma mulher que foi ali sancionada, impedida por um ditador sanguinário, foi que ela deveria, abre aspas, parar de chorar. Como que você avalia esta vitória em relação ao momento que Itamaraty vive, no sentido global, a visão global do Brasil, e como você imagina que vai ser a recepção pelo presidente Lula da mulher que ele disse para parar de chorar, agora ser Nobel da Paz? Certamente o esforço que o Lula queria também receber esse prêmio Nobel da Paz, ao querer mediar negociações entre a Rússia e a Ucrânia no passado, ele vai ter que suportar nos dias atuais que perdeu para aquela mulher a quem ele ofendeu há pouco mais de um ano, né? Recentemente, essa situação da Venezuela para o governo atual do Lula aí, previamente a ele ganhar a eleição, sempre foi uma pedra no sapato difícil de resolver. Infelizmente, a situação de governo brasileiro diante o regime venezuelano, dessa parceria que se mantém, vai ter que encarar tanto os movimentos feministas que são apoiados pela esquerda brasileira e latino-americana,
iremos aguardar qual será o posicionamento em reconhecer, de fato, a relevância que a Maria Corina Machado está tendo. Vendo um pouco os comentários já, logo de entrada, em relação ao papel que a Maria Corina Machado está levando em frente, muitos críticos estão dizendo que o prêmio está perdendo relevância, dado que ela está apoiando uma intervenção militar para a Venezuela, que está confabulando um plano de entrega de recursos venezuelanos aos Estados Unidos. Esquecendo, inclusive, que o Obama ganhou esse mesmo prêmio há alguns anos atrás, um presidente que também tinha levado em frente aprovado algumas intervenções militares em alguns países. Então, Carlos, a fala do presidente Lula, diga. Não, concluindo então a fala do presidente Lula, completando o raciocínio. A fala do presidente Lula contradiz o que de fato é a democracia. Hoje um comitê com legitimidade tem dado uma resposta e veremos nos próximos dias se ele vai mandar para ela parar de chorar. Lembrando que sim, de fato, o presidente Obama foi um dos presidentes mais intervencionistas e belicosos aí mundo afora, mas ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz meramente por existir, por ser quem é, sem fazer nada, por não ser o George W. Bush. Então, que fique claro que Donald Trump, nesse momento, ainda mais com tanto reconhecimento mundo afora pelo seu papel decisivo em arregimentar vários países do mundo árabe para promover a primeira fase do cessar-fogo, agora firmada entre Israel e Palestina, deve estar se mordendo de ciúmes de Maria Corina Machado, mas é o que é. Agora, eu queria comentar contigo também, Leão, se possível, o fato que a Venezuela, na figura do governo Maduro, pediu uma reunião do Conselho de Segurança da ONU por conta da mobilização militar americana, né? Como é que você analisa essa tensão entre os Estados Unidos e o regime de Caracas e até que ponto os americanos você acha que estão dispostos a ir para fazer o regime Maduro tombar de vez? Ultimamente, o regime de Nicolás Maduro enviou várias cartas, eles dizem que foram não mais de 2 cartas, tentando entrar pela janela, em palavras do próprio Nicolás Maduro, já que a porta estava fechada, digamos, pedindo um favor ao Donald Trump de negociar, de dialogar, digamos, na diplomacia da paz. Efetivamente, esse esforço de Nicolás Maduro, através de uma carta diretamente enviada à Casa Branca, revela o quão debilitada está a Força Armada venezuelana sequer para se defender. Por outro lado, o esforço dele querer ser ouvido na ONU, sabendo que em dias prévios já aconteceu a cúpula de 2025, onde o presidente Donald Trump deixou claro, e vários presidentes da região deixaram claro o seu posicionamento sobre a figura danina que está tendo o narcotráfico impulsionado da Venezuela para vários países, deixa muito em desespero o regime atual repressor da Venezuela. Por outro lado, temos a questão geográfica que afeta, sim, a vários países, no caso colombiano, que está tentando puxar um pouco desse problema para si mesmo, querendo, de alguma forma, opacar que o presidente colombiano perdeu o visto americano recentemente. Eu vejo que a tensão militar, dito pelo próprio presidente Donald Trump, disse que o projeto não é remover o regime venezuelano. O projeto é atacar a estrutura do Cartel dos Sois, que está atrelada ao Estado venezuelano. E o interesse não é necessariamente uma remoção de presidentes ou governistas na Venezuela, mas que cabe às forças militares atacar aos objetivos que pretendem levar droga aos Estados Unidos. Por um lado, temos o ministro de Defesa venezuelana dizendo claramente, chamando militantes para formar parte da milícia bolivariana e entregando fuzis com pouca preparação a pessoas que iriam defender a pátria venezuelana. Então, nós temos outros problemas, a fome dentro das filas militares, sim, desidratação, falta de equipamentos. Eu não vejo claramente um confronto militar relevante que a gente possa citar aqui. Eu só vejo claramente uma intimidação que, através dos Estados Unidos e os seus recursos, leva em frente isso. Eu acho que o regime venezuelano teme ficar sozinho, sem defesa da Rússia ou da China mesmo. Meus amigos, está aí de um venezuelano a gente ouvindo um relato sincero, pelo menos a nossa perspectiva, que nós estamos acompanhando todos os desdobramentos há muito tempo aqui no Morning Show, né, Leão? Me parece cada vez mais claro que, a despeito, né, de todos os esforços heróicos e valorosos da Maria Corina Machado, agora Nobel da Paz, e toda a oposição venezuelana, parece que o narco-regime de Nicolás Maduro, do Diosdado Cabello e do
Vladimir Padrino López só cairá pela força das armas, a ver até que ponto isso se dará ou não. Mas, de qualquer maneira, a gente agradece a tua presença aqui no nosso Morning Show e, claro, rezando sempre aí pela saúde, pela reviravolta do bravo povo venezuelano, hoje consagrado e podendo perceber que a sua luta está valendo a pena e vale a pena seguir adiante, lutar pelo próprio país. Obrigado. Obrigado, André, a todos os ouvintes e agradecer, como sempre, o ouvido da situação da Venezuela, colocar sempre o ponto de observar o que nós temos passado, né, para que vocês não sigam o mesmo caminho. Muito obrigado por nos lembrar. E claro, é isso aí. A gente agradece aqui, fazemos aqui um coro uníssono aqui da bancada do Morning Show, desse apresentador que vos fala e, claro, vamos destrinchar um pouco aqui o que isso representa na prática, né? Jess Peixoto. Acho que representa muito em relação ao momento que a gente vive, uma narrativa, né? É importante lembrar que teve gente que foi negacionista político por muito tempo quando o assunto foi Venezuela. O próprio pessoal aí do Partido dos Trabalhadores demorou muito para sequer cogitar a possibilidade de que se tratava de uma ditadura. Esse prêmio, essa premiação, ela está premiando uma luta por liberdade, por voz, por um povo muito bonito, de uma mulher muito importante que tem sido voz de uma causa, que é a causa da liberdade, a denúncia do abuso que a Venezuela vem sofrendo há décadas e décadas de uma ditadura sanguinária. Jota, o que você achou? Até porque acho que é a primeira vez na história, posso estar errado, primeira vez na história que Nicolás Maduro aciona a ONU não para dar explicações e sim para pedir ajuda. É verdade, é uma mudança de ventos, né, Marinho? Mas principalmente a gente tem que se debruçar, eu vou na mesma linha da Jess, sobre o reflexo internacional e a preocupação internacional, inclusive dos nossos vizinhos, que essa situação seja refletida aqui no Brasil, né? Um regime que aumente o seu totalitarismo, um regime que tenha muita dificuldade em realmente realizar e exercer uma democracia conforme o compromisso que assume diante o período eleitoral e também um pouco da hipocrisia, né? Porque quando se trata, muitas vezes, de discursos progressistas, identitários, em sempre ouvir a voz da mulher, tinha uma mulher ao nosso lado gritando por socorro, pedindo auxílio para o seu povo venezuelano e, infelizmente, um governo aqui que se diz alinhado e comprometido com essas ideias, negligenciando essa pauta tão importante, né?